Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estão me ouvindo bem? Está muito alto aqui, irmão querido, por favor. Antes da nossa meditação na palavra de Deus, pode abaixar que está muito alto. Eu quero dizer, irmãos, que no próximo sábado, no próximo domingo, estão me ouvindo aí atrás? Ouvindo, levantando os dois, por favor. No próximo domingo, nós teremos aqui um domingo festivo, comemorando aniversário da igreja e também 44 anos de pastoreio nessa igreja. Nós tomamos posse aqui na igreja no dia 24 de março de 1979, está muito alto, ok? De 1979, e desde então temos liderado aqui a nossa igreja, e eu quero muito convidar você que está aqui, aquele que me ouve pela internet, se você tem sido abençoado por esta igreja, de Deus através da igreja, se você tem sido abençoado pelo nosso ministério, e eu tenho certeza que tem sido abençoado, não tenho dúvida disso, então eu quero muito lhe convidar para vir celebrar conosco no próximo domingo, no culto da manhã e também no culto da noite. Teremos aqui o pastor Elias Sader Neto, lá de Campos dos Goitacazes, que estará aqui trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Então, quero muito convidar você a estar presente aqui. Se você tem gratidão, venha. Se você tem sido abençoado, venha participar conosco dessas duas celebrações que acontecerão no próximo domingo. Quero ainda dizer que nós estivemos ali visitando o irmão Valdir Panizzi, nos encontramos também com Marcos Caseira. Estou sem retorno suficiente aqui, irmão. Visitando o irmão Marcos Caseira, e foi muito bom participar ali das bodas de ouro do Valdir e da Jane. Manda um abraço, envia um abraço à igreja, por isso a nossa ausência aqui no domingo passado. E agora nós vamos meditar na palavra de Deus, no texto de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, quero que você abra a sua Bíblia, em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo de número 25, nós vamos ler a palavra de Deus, sob a orientação que vem desse tema, porque vou extrair do texto os tópicos da nossa reflexão nessa noite. Lucas capítulo 1, versos de 1 a 25, que dizem assim: Tendo muitos empreendido uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me também conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que tenhas plena certeza das coisas em que foste ensinado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos
avançados em idade. Exercendo ele o sacerdote diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao seu Deus, ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos, e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Eu sou velho e minha mulher é avançada em idade. Respondeu-lhe o Senhor: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. E agora ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto tempo se demorasse no templo. Saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tinha visto uma visão no templo. Falava-lhes por sinais e ficou mudo. Terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que se dignou retirar de mim o meu opróbrio perante os homens. Senhor nosso Deus, fala-nos através da tua bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero introduzir a minha fala dizendo que os maiores desafios que nos levam a orar e testam a nossa confiança em Deus são aqueles que surgem diante de situações humanamente impossíveis. As situações impossíveis testam a nossa fé, testam a nossa confiança. Nada testa mais a nossa fé do que as situações que só podem ser resolvidas mediante a oração da fé. Eu não vou perguntar, porque é certo que, se não todos, mas uma boa parte de nós aqui, já viveu, ou talvez esteja vivendo uma situação que, do ponto de vista humano, não tem solução. Aquela situação de uma enfermidade, aquela situação que afeta um familiar, aquela situação que afeta um filho, que por mais que nós oremos, parece que
a situação piora, não conseguimos vislumbrar luz ao final do túnel, e isso testa a nossa fé. É sobre isso que eu quero analisar o texto, partindo de uma afirmação que brota do texto bíblico. Antes, porém, eu quero introduzir o autor do livro, que é Lucas. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, é o mais minucioso, mais detalhado dos 4 evangelhos. Também é o mais longo no livro do Novo Testamento. Lucas não foi testemunha ocular dos feitos de Jesus. Ele é considerado, por assim dizer, a segunda geração dos discípulos de Cristo. Ele chega a dizer isso na introdução do livro, quando ele diz: tendo muitos empreendido uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me também conveniente descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo. Ele era companheiro de Paulo, citado em pelo menos 4 textos do Novo Testamento. Colossenses capítulo 4, verso 14, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Temos aí uma outra informação de que Lucas era médico. Daí a sua ênfase nos milagres de cura de Jesus. Citado também em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, quando Paulo diz: só Lucas está comigo. Citado em Filemão, capítulo 1, verso 24. Aliás, são 3 os textos que falam de Lucas: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros. É a mais ampla descrição do ministério de Jesus, vem na instrumentalidade de Lucas. É interessante que Lucas destaca uma figura que aparece apenas 4 vezes em toda a Bíblia, que é o anjo chamado Gabriel. Aparece no versículo de número 19, no anúncio do nascimento de João, capítulo 1, verso 19, que está aí na sua Bíblia. Aparece em Lucas, capítulo 1, versículo de número 26, anunciando o nascimento de Jesus. E há uma outra informação muito interessante, porque Gabriel aparece também no Antigo Testamento. Em Daniel, capítulo 8, verso de número 16, que diz: ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Capítulo 9 de Daniel, versículo 21, mais uma vez, é citado o anjo Gabriel. Significa dizer que nós estamos aqui diante de uma figura que é atemporal. Está no Antigo Testamento e aparece também no Novo Testamento. É uma figura que não é regulada pelo tempo. Isso é fascinante, porque nós estamos sendo colocados num vislumbre, ainda que pequeno, dessa figura presente no passado, presente na terra, mas também presente diante do trono de Deus. Aliás, quando Gabriel é citado aqui no capítulo 1, verso 19, ele se apresenta dizendo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. Quais eram as novas? Que Zacarias seria pai, que Isabel seria mãe. E ele diz aqui: eu sou o Gabriel que sirvo diante de Deus. Eu fui pesquisar um pouco e a ideia aqui
É a ideia de alguém que está diante do trono para servi-lo, diante de Deus para honrá-lo, diante de Deus para glorificá-lo e diante dos homens para trazer uma palavra da parte de Deus. Fascinante isto. E agora, Lucas passa a descrever, a narrar o nascimento de João Batista. Zacarias era sacerdote. O texto diz que ele servia segundo o seu turno. O que é isso? O serviço de um sacerdote, que era realizado uma vez ao ano, porque eram muitos sacerdotes, era um privilégio que durava uma semana. Toda manhã acendia incenso e no final do dia acendia incenso. E foi no turno de Zacarias, certamente ele orava por muitos motivos nesse turno. Certamente ele pedia muitas coisas a Deus no seu turno, ou seja, na semana em que ele foi honrado, ele foi destacado para servir ao Senhor. Mas há um motivo que o texto nos dá pista de que era motivo de oração de Zacarias. Qual foi o motivo? Leio o verso 13. Mas o anjo lhe disse, ele viu a figura do anjo, perturbou-se, foi tomado de um temor. E o anjo, que é sempre mensageiro da parte de Deus, disse assim: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Que oração foi essa? Ele certamente orou por muitas coisas, mas aqui o texto nos dá uma pista fortíssima de um motivo que foi preponderante na oração de Zacarias. Qual foi o motivo? Está aí no versículo de número 13. A tua oração foi ouvida. Qual foi a oração? Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Qual foi o motivo de oração, então, dentre tantos, mas aqui destacado, que levou Zacarias a orar? A tua oração foi ouvida. E qual foi a oração? Me diga. Qual foi a oração? Tua mulher dará luz a um filho. Percebe? Agora, isso era uma situação absolutamente impossível. Sabe por quê? 2 motivos. Primeiro, Zacarias e Isabel eram idosos. Em outras palavras, humanamente ela não poderia mais engravidar. Eram avançados em idade. Mas, além disso, o texto bíblico nos diz que Isabel também era estéril. Idosa, estéril, mas Zacarias estava orando a Deus. E Deus usa o anjo Gabriel para dizer para ele: a tua oração foi ouvida. E descreve como seria a resposta dessa oração. Estão comigo até aqui? Sim ou não? Descreve, olha o detalhe que Lucas minuciosamente registra. Primeiro, dará à luz um filho e até o nome já foi escolhido. E lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Veja, grande não diante dos homens, mas diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Qual foi a oração que Zacarias fazia? Pedindo um filho. Daí a temática da nossa reflexão. A oração vitoriosa diante da impossibilidade humana.
impossibilidade humana. Zacarias era um homem piedoso, juntamente com a sua esposa, versos 5 e 6. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, ou seja, Lucas dá uma cronologia, identifica personagens, sinalizando que estamos diante de um fato histórico. Rei da Judeia, sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, sua mulher era das filhas de Arão, o seu nome era Isabel, eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. No verso 7, é dito que ela era estéril, que ambos eram avançados em idade. Agora preste bem atenção. Não ter filhos, sobretudo filhos homens, no Antigo e Novo Testamento, era encarado como uma rejeição da parte de Deus. Isso é reforçado pela palavra que Isabel dá, quando soube que estava grávida, no versículo de número 25. Assim me fez o Senhor nos dias em que se dignou retirar o meu opróbrio, ou a minha vergonha perante os homens. Não ter filho impunha à mulher um certo tipo de preconceito, de desvalorização, porque se entendia que a mulher que não podia gerar um filho homem, ela era rejeitada da parte de Deus. Talvez seja por conta dessa compreensão contemporânea, que quando Paulo escreve a Timóteo, na primeira epístola, capítulo 2, versos 13 a 15, ele diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Agora verso 15, 1 Timóteo, capítulo 2. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Pode ser que Paulo tenha falado isso por conta dessa compreensão cultural do seu tempo. Então nós estamos aqui diante de uma situação humanamente impossível. Estão entendendo, irmãos? Idosa, estéril, mas o anjo chega e diz assim: Zacarias, a tua oração foi ouvida. A tua mulher dará à luz um filho. Pensa, um homem idoso, casado com uma mulher estéril, que não podia gerar, e recebe essa palavra da parte de Deus. Na verdade, irmãos, eu quero destacar aqui alguns itens desse texto em resposta a essa afirmação. A oração vitoriosa diante da impossibilidade humana. Se você estiver vivendo alguma impossibilidade humana, receba nessa noite a inspiração que emana do texto para nossa edificação. Em primeiro lugar, a oração vitoriosa que exalta o Senhor será fruto da confiança em Deus diante das impossibilidades humanas. Se nós olharmos para as impossibilidades humanas, nos detivermos nelas, nós vamos ficar desanimados. Vamos parar de orar. Vamos ficar no meio do caminho, porque humanamente é impossível. Humanamente não tem solução. Humanamente não há como ser resolvido. Portanto, nós precisamos orar olhando para além da impossibilidade humana. E foi isso que Zacarias fez.
Tanto é verdade que Zacarias orou, a sua oração foi ouvida, e Deus enviou o anjo para dizer, sua oração foi ouvida. E o prolongamento do texto deixa claro qual foi o motivo, não único, mas o prioritário, que levou Zacarias a orar por um filho. E Deus ouviu a sua súplica. Deu-lhe João, que seria cheio do Espírito Santo, já desde o seu ventre. Todos nós somos contraditórios. Somos capazes de crer e ao mesmo tempo de duvidar. Somos capazes de pedir e ao mesmo tempo de não esperarmos a resposta. Mesmo diante da promessa do anjo, que a promessa é clara, no versículo de número 13. Mas Zacarias ainda duvidou. Porque o texto bíblico nos diz que depois que o anjo lhe anunciou que ele seria pai, versículo 19, ele disse assim, versículo 18, aliás, perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Eu sou velho e minha mulher é avançada em idade. O anjo lhe disse, mas mesmo assim ele duvidou. É a contrariedade do ser humano, a contradição, melhor dizendo, do ser humano. Você lembra daquele episódio em Atos capítulo 12? Pedro estava no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Lembra do texto? Aí uma menina, alguém bateu a porta e ela foi atender. Quando ela atendeu e abriu a porta, era Pedro. E ela estava tão emocionada, que ela fechou a porta e foi lá avisar os irmãos, que estavam orando pela vida de Pedro. Ela disse, irmãos, Pedro está aí. Você sabe o que é que eles disseram? Não, você está delirando, é o seu anjo. Mas eles estavam orando pela vida de Pedro. E quando Deus responde à oração, eles não acreditaram. Você não faz isso muitas vezes? Ou então dizemos assim, é sorte. Não fala isso? Que sorte que eu tive. Porque nós somos contraditórios. Como aquela menina lá em Atos, capítulo 12, o foi. Somos capazes, portanto, de crer e ao mesmo tempo duvidar. Mesmo diante da promessa de Deus enviada através do anjo. Zacarias disse, eu sou velho, como é que eu vou saber? Em outras palavras, como pode? O texto sugere que ele estava orando sobre isso. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Tua oração foi ouvida. E mesmo assim, ele ainda duvida. Como é que pode isso? Eu sou velho. Quantas vezes a gente não tem a mesma atitude? Oramos dia, noite, madrugada por uma situação, mas ao mesmo tempo o nosso coração fica dominado pela dúvida. Será que vai acontecer? Aí colocamos os pedidos na urna de oração. Quando são oferecidas oportunidades de oração, por favor, orem pela minha família, pelo meu filho, pelo meu casamento, ore pela minha saúde, mas lá no fundo, muitas vezes, estamos agindo como Zacarias. Como é que pode isso? Eu sou velho, minha mulher é estéril, em outras palavras, não vai acontecer. Meus irmãos, nós precisamos entender que a oração vitoriosa, como foi no caso de Zacarias, na mensagem que lhe veio do anjo,
Precisamos ter confiança. Não podemos ser contraditórios. O ser humano é naturalmente contraditório. Talvez você esteja orando por um motivo, mas no fundo não está crendo que vai acontecer. Quantas mulheres que, como Isabel, não podem engravidar por algum diagnóstico humano e não oram na confiança de que Deus pode lhes abrir a madre. Eu poderia lhe citar alguns exemplos desta igreja. Eu me lembro de um casal, que eu não vou citar o nome, que não podia engravidar. E ali no gabinete eu disse para eles assim: vocês creem que Deus pode abençoar vocês? Foram ao médico, o médico deu o diagnóstico contrário: olha, não dá, é impossível, só se alguma coisa extraordinária acontecer. Aí eu disse para aquele casal: vamos nos apegar a esse só se. E ali no gabinete, nós oramos a Deus. O médico disse: não dá. Mas quem é que tem a palavra final? Quem é? Não dá, não é possível. Pelos exames, talvez eles estejam até me ouvindo nesse momento, não vou citar-lhes o nome, um dia gostaria que eles viessem aqui testemunhar para a igreja. E eu disse assim: vamos nos apegar só nessa palavra, só se. Ou seja, só uma situação excepcional. E eu disse para eles: vamos orar sobre isso. Aí depois eu recebo a grata notícia: pastor, estamos grávidos. Você sabe por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. Aliás, ao final do culto eu vou orar por algumas mulheres aqui, não vou pedir para virem à frente, mas eu vou orar por essas mulheres que querem engravidar e não podem. Porque se Deus ouviu um pecador como Zacarias, não pode ouvir um pecador como nós que estamos aqui? E tem mais: se orarmos com fé, se prepare que podem vir gêmeos ou trigêmeos. Então essa é a primeira coisa que eu quero destacar. Zacarias orou, que o texto diz: a tua oração foi ouvida, ponto. Logo é atrelado o motivo da oração, dentre tantos: Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Ele orou, teve dúvida, mas Deus teve misericórdia dele e deu-lhe um filho. Você está entendendo? Quantos estão entendendo aqui? Segundo lugar, a pessoa que ora e obtém vitória é aquela cuja oração seja fruto da sua intimidade com Deus. Nos versos 11 a 13, o texto diz que Zacarias estava em profunda intimidade com Deus. Onde é que ele estava? Estava no templo, no seu turno, uma semana no templo, na presença de Deus. O texto não informa se ele estava em jejum, parcial, total. Apenas diz que ele servia ao Senhor no seu turno, chegada a hora de oferecer incenso, que era de manhã, e no final do dia, numa profunda intimidade com Deus. Diz o texto que, orando, o povo do lado de fora, impressionado com o fato de Zacarias estar há tanto tempo ali no seu turno. E Zacarias, quando tem uma visão do anjo de Deus, ele então recebe a notícia: você vai ter um filho. Intimidade com Deus. Como é que anda a sua intimidade com Deus?
Intimidade com Deus é muito pessoal. É intimidade. Intimidade com Deus não é o tempo que você passa em um quarto. Intimidade com Deus é a forma como você passa diante de Deus. Você tem intimidade com Deus? Intimidade, assim como acontece com qualquer casal, em qualquer relacionamento, é a intimidade que nos permite conhecer o outro até através de um olhar. Você tem intimidade com a pessoa, você olha e se comunica. Você consegue identificar muitas vezes pelo jeito que a pessoa com quem você tem intimidade, o jeito que ela está andando, o jeito que ela está falando, o jeito que ela está comendo, você pode compreender, se não totalmente, mas o que ela está sentindo naquele momento. É intimidade. Como é que anda a sua intimidade com Deus? Servir no templo, como era o caso de Zacarias, era um privilégio. Isso é visto no segundo livro de Crônicas, capítulo 29, verso 11. Quando o Senhor Deus diz assim: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes incenso. O que Zacarias estava fazendo era cumprir um privilégio. Estar na presença de Deus não pode ser um peso, não pode ser um fardo. Precisamos entender que é um privilégio podermos estar no templo do Senhor. E Zacarias estava vivendo esse privilégio de estar em intimidade com Deus. E foi nessa intimidade que Deus lhe falou. Assim como foi a intimidade de Jacó com Deus no vale de Jaboque, que o preparou para o encontro que ele teria com o irmão que ele havia deixado com ódio, chamado Isaac. Antes do encontro da vitória com Isaac, ele precisou da intimidade do vale de Jaboque. Quero lhe dizer que as situações impossíveis, humanamente, elas são experimentadas primeiro na intimidade com Deus. Ou, como diz o filme, no quarto secreto. Eu não sei você, mas eu acredito que os momentos em que mais nós nos rasgamos diante de Deus são exatamente os momentos de grandes dificuldades. Você às vezes não tem palavra, você tem lágrimas. Você não fica pensando nas palavras que vai dizer para Deus, apenas elas saem, nem que seja na forma de um gemido, de um soluço. Você não vê saída. Olha para um lado, não vê saída. Olha para frente, não vê saída. Olha para trás, não vê saída. Olha para baixo, não vê saída. A única forma é olhar para o alto, de onde nos vem o socorro. Então, irmãos, pessoa que obtém vitória diante das impossibilidades humanas, ela precisa ter intimidade com Deus. Precisa ter o seu quarto secreto. Precisa ter aquele momento em que você se ajoelha, em que às vezes coloca o seu rosto no chão, deixa lágrimas no chão, deixa sua súplica no altar de Deus, e você se levanta revigorado. Foi assim com Zacarias. A tua oração foi ouvida. Isto ele ouviu no seu turno
na presença de Deus. Compreende? Quantos estão comigo até aqui? Em último lugar, a pessoa que ora diante das impossibilidades humanas, haverá de experimentar um milagre que vai abençoar muitas pessoas. Veja bem, Zacarias não tinha filho, ele ora a Deus. Eu fico pensando como deve ter sido a oração de Zacarias. Seguramente foi sincera, foi verdadeira, foi sem subterfúgios, foi sem querer ensinar a Bíblia para Deus. Eu me lembro no tempo da minha juventude, recém-convertido, na igreja onde eu frequentava, eu gostava de ouvir muito irmão que usava palavras muito bonitas na sua oração. Às vezes até eu tentava entender as palavras bonitas que ele falava na oração. Começava dizendo assim: amantíssimo Deus. Aí dizia: o Senhor criou o céu e a terra. E vai citando o Antigo Testamento para Deus. Eu, jovem, recém-convertido, essa oração é uma escola bíblica dominical. Aí eu pensava assim: eu jamais vou orar com esse linguajar, com essa citação. Eu mal conhecia os livros da Bíblia. E eu achava uma oração muito bonita. Depois eu fiquei pensando, acho que essa oração está querendo dizer, ensinar a Bíblia para Deus. Você já viu que quando a gente está num aperto, numa dificuldade, a gente não quer falar a palavra bonita? A gente simplesmente fala. Deus, como aquele fariseu lá, que Jesus conta, né? O fariseu e o publicano. O fariseu dizia: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais pecadores. Jejuo, dou dízimo. E tinha lá um publicano, que sentia até vergonha de se apresentar diante de Deus. Batia no peito, numa expressão de humilhação, de consciência da sua pecaminosidade. Ele dizia assim: Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Qual dos dois voltou recebido por Deus? Qual das duas orações foi recebida por Deus? Não foi do fariseu, mas foi do publicano, que não via mérito em si, mas olhava a misericórdia do Senhor. Então, meus irmãos, intimidade com Deus, isso gera um milagre. Olha o que aconteceu. Na resposta à oração de Zacarias, foi a seguinte: tua mulher dará à luz um filho, lhe porás o nome de João, terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho, representando aqui o voto de pureza, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias. Os espíritas entendem que esse texto afirma a reencarnação de Elias na pessoa de João Batista. Mas é evidente que isso não é a afirmação do texto, até porque Elias não desencarnou para reencarnar. Elias foi trasladado, ele foi transformado. É uma das duas figuras da Bíblia que não passou pelo portal da morte. Uma delas é Enoque e outra é Elias. Apenas significando que o mesmo poder que se manifestou na vida de Elias haveria de se manifestar na vida de João Batista. E João Batista foi uma bênção. Aquele que pregava no poder do Senhor e as pessoas iam lá ouvi-lo.
pregava com poder, não usava de subterfúgio, falava a verdade. Isso lhe custou a vida. Mas é inegável que João Batista foi usado para abençoar muitas pessoas. Há uma outra história bíblica que ilustra essa verdade. Você lembra de Ana? Ana também era estéril. Aliás, é abundante a afirmação de mulheres estéreis na Bíblia. Você lembra de Ana? Que não podia engravidar. E ela orava. E um dia ela foi orar, chorava, mas a sua palavra, a sua voz não era ouvida, apenas os seus lábios se mexiam. E o profeta Eli olhou para ela e disse assim: você está embriagada? Ela disse: não estou embriagada, porque eu estou pedindo um filho ao Senhor. Lembra da história? E Deus deu a Ana o gigantesco homem chamado Samuel. Quando nós oramos diante das impossibilidades humanas, aquela oração que é perseverante, na sua resposta, muitos serão abençoados. Como disse, a oração fervorosa de Ana, diante da sua impossibilidade humana, gerou um milagre chamado Samuel. Você está enfrentando alguma impossibilidade humana? Então vamos orar a Deus. Talvez a sua impossibilidade humana seja o seu casamento que está por um fio, vivendo de aparência, mas no fundo sentindo que o seu casamento está se decompondo. Talvez a sua impossibilidade humana seja um filho, que lhe tem sido motivo não de alegria, mas de muita preocupação e tristeza. Talvez a sua impossibilidade humana seja aquele diagnóstico do médico, ou na saúde por um problema que está debilitando o seu físico, ou até, como citei anteriormente, aquele diagnóstico de um médico que diz assim: você jamais poderá ter um filho. Compreende? Então nós vamos orar com o mesmo fervor que Zacarias orou, e para quem, da parte de Deus, veio uma palavra dizendo: não temas. A palavra final é de Deus, não é da medicina. Quantos médicos perplexos diante de exames, de radiografias, que apontavam um determinado tipo de problema, e que os levou a dizerem, não tem jeito, não tem solução. Mas aí o povo orou, a igreja orou, e o diagnóstico foi superado, deixando médicos perplexos, porque Deus opera quando o crente ora. Você crê nisso? Você quer ter grandes vitórias na sua vida? Então tenha uma grande vida de oração. Você quer ter vitórias diante de impossibilidades humanas, como era o caso de Zacarias? Tenha uma vida de oração confiante. E é sobre isso que eu quero encerrar o culto orando. Vamos ficar em pé? Depois desses episódios, 5 meses se passaram. Isabel concebeu e por 5 meses
ocultou isso no seu marido. E Deus lhe deu a bênção de um filho. Eu quero nesse momento lhe convidar a orar por sua impossibilidade. Aliás, capítulo 1 de Lucas tem um detalhe muito interessante, que fala também do anúncio de Jesus, do nascimento de Jesus, verso 39, quero destacar aqui um detalhe muito rico. Naqueles dias levantou-se Maria e foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ao ouvir, preste bem atenção, Isabel, a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Quem era a criancinha? Quem era? Quem era? Ela está indo visitar Isabel. Isabel ouviu a saudação de Maria e a criancinha no seu ventre saltou. O texto diz que saltou de alegria. Verso 44. Era um feto. Que coisa interessante. A Bíblia empresta sentimento a um feto. A criancinha saltou de alegria. Está no verso 44. Sabe o que é isso, irmão? Sentimento de um feto. Agora, faz sentido um crente apoiar aborto? Faz sentido? A criança está aí no verso de número 44. Exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Salvador? Ao chegar-me aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. A Bíblia dando sentimento a um feto. Você já tinha percebido isso? Quem é que já tinha percebido? Um feto tendo sentimento. Está provado pela ciência. Você que está grávida, converse com o seu bebê no ventre. Acaricie o seu ventre, dizendo: Deus, te agradeço por esse bebê que está sendo gerado. Eu te amo. Crianças que são frutos de uma gravidez indesejada, muitas vezes, vêm ao mundo com sentimentos equivocados. Percebe? Então eu quero nesse momento, finalizando esse culto, esperando que você tenha entendido. Quantos entenderam a palavra? Se você não entendeu, eu prego tudo outra vez. Quero lhe desafiar a colocar agora diante de Deus a sua impossibilidade humana. Quero desafiar você que está aqui, irmã, mãe, você que está me ouvindo pela internet, que deseja tanto ser mãe, que deseja tanto ser pai. E já ouviu tantas palavras desanimadoras. Eu vou lhe pedir para fazer uma coisa muito simples. Nada místico, nada mágico. Mas se você quiser, aqui ou em casa, obviamente, você mulher casada, que quer ser mãe, mas não pode, por alguma razão, eu me sinto encorajado a orar por isso. Quero lhe pedir que curve a sua cabeça, de forma discreta. Ninguém está vendo você, aqui, e muito menos em casa. Eu lhe convido a colocar a sua mão no seu ventre. Nem eu estou vendo você nesse momento. Nem eu estou lhe vendo nesta hora. Mas Deus conhece o seu coração. Quero orar por cada pessoa que recebe esta palavra de exortação,
e deseja ouvir como Isaac ouviu, como Zacarias ouviu. Não temas, não temas. Você vai ter um filho. Você que está aqui, querido irmão, irmã, em casa, que carrega no seu coração uma impossibilidade humana, quero lhe desafiar também a colocá-la diante de Deus. Você colocou sua mão no seu ventre, num ato simbólico, não é místico, não é mágico. Senhor, Tu sabes aquelas mulheres, aqui, ou em casa,